Vamos então começar a criar os nossos providers, né? Começando com o do banco de dados, tá? Eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de providers. E dentro dessa pasta aqui, eu vou criar uma pasta, né, para armazenar o provider do banco de dados, tá? Database. Dentro da pasta do provider database, eu vou adicionar um novo item. Vai ser um arquivo TypeScript. Eu vou chamar esse arquivo de database. Pronto. Vou aproveitar essa estrutura aqui, ó. Vou só importar aqui de dentro do Angular Core o injectable. Daí eu vou exportar a classe database provider. E dentro dessa classe eu vou criar aqui o meu construtor, tá? Vai ser um construtor vazio, ok? Aqui em cima eu vou anotar esse cara como injectable. Perfeito, vamos ver o que está faltando aqui então. Eu vou declarar uma variável window do tipo n. Dentro da classe eu vou criar uma variável pública, para chamar de db. Vou iniciá-la como nula e vou criar aqui alguns métodos, tá? Método OpenDB, método getDB, o método insert contas receita, ele vai inserir os dados padrões, né, para a conta de receita. Insert contas despesa, onde ele insere os dados padrões para a conta de despesa, tá? Database provider, vamos colocar aqui alguns comentários. Abre o banco de dados, retorna o banco de dados para o método que eu chamou, insere os dados padrões para as contas de receita e finalmente insere os dados padrões para as contas de despesa, tá? Muito bem, se a gente executar a aplicação dessa maneira aqui, vai funcionar tranquilamente, não vai exibir nenhum erro, tá? Pronto, agora vamos começar a implementar os nossos métodos, né? Começando com o OpenDB. Des.bd, vou inverter aqui para db, ficar database, tá? Des.db vai ser igual a window.sqlite plugin.openDatabase, tá? E aí eu vou passar aqui alguns parâmetros para ele, que no caso vai ser o nome e a localização, tá? Esses parâmetros eu vou passar entre chaves e entre apóstrofos, tá? Então, name, sendo que esse name fica aqui, né? Name, dois pontos, vou colocar T2T financeiro H2, tá? E location default,
E aqui eu preciso do código que cria as tabelas do meu banco de dados. No momento de eu abrir a aplicação, eu crio as tabelas, no momento de eu abrir o banco de dados, né? E esse banco de dados vai ser aberto quando eu executar a aplicação, tá? Eu preciso criar as tabelas do meu banco de dados. Eu vou colar aqui o código e vou explicar para você, para a gente não perder muito tempo digitando tudo isso daqui, né? Então, des.db, eu pego o db que eu criei aqui, ó, tá? Ponto transaction, aí eu crio aqui uma transação, tá? Esse tx aqui vai ser a transação que eu acabei de criar, ok? tx.execute.sql, vou executar um código SQL que vai ser crie a tabela, se ela não existir, tabela conta receita. Quais são os campos da tabela conta receita? ID, do tipo inteiro, é uma chave primária, é autoincremento, não aceita nulo, tá? Isso para todas as tabelas, eu crio a mesma estrutura de chave primária que é o ID, tá bom? No caso da conta de receita, eu tenho o código do tipo texto e a descrição do tipo texto, tá? A conta de despesa é igual à conta de receita, né? Muda apenas a descrição, tá? É a descrição da tabela, né? Conta despesa, mas ela tem o ID, tem o código e tem a descrição, tem os mesmos campos. Daí eu vou criar as tabelas lançamento receita, lançamento despesa, né? Ambas têm o campo ID. Lançamento de receita eu tenho o código, vai ser esse mesmo código aqui, ó, porque o usuário ele precisa classificar os lançamentos dele, tá? Código texto, mês ano texto. Esse mês ano vai armazenar o dado da seguinte maneira, ó. 1 de 2012 ou 1 de 2012 ou 2012 1 ou 2012 1, tá? Enfim, ele precisa armazenar o dado de tal maneira que guarde o mês e o ano, tá? Mês, ano do tipo texto. Data receita do tipo date, tá? Histórico do tipo text, valor do tipo real, que ele vai colocar o histórico do lançamento, aqui o valor do lançamento e aqui a situação. O que é situação? Pago ou a pagar. No caso da receita, recebido ou a receber, tá? Você não vai armazenar aqui um R ou um A. R de recebido, A de a receber. Não, você vai armazenar mesmo recebido e a receber, tá? É o que nós vamos armazenar dentro desse campo situação. No caso do lançamento de despesa, é a mesma coisa. De fato, ele está idêntico, inclusive a data receita, né? Eu vou deixar assim de propósito, porque tem um exercício aqui para você. Ó, observe que foi utilizada data receita, mas deveria ser data despesa, tá? Então, se você for construir a aplicação do zero, altere esse campo para data despesa e a partir de então você precisa alterar o resto da aplicação, tá? Onde você estiver utilizando o lançamento de despesa e aparecer data receita, vai ter que alterar para data de despesa, tá bom? Se você for utilizar esse mesmo código aqui, você tem que pensar numa maneira, né, de ele apagar a tabela que já está no banco de dados local e de recriar a tabela agora com o campo data despesa, tá? Perfeito. Então, esse exercício é para você fazer, mas a aplicação está funcionando normalmente com esse campo assim, tá bom? É só é uma coisa conceitual aqui, né? Já que nós estamos trabalhando com lançamento de despesa, melhor que se utilize o campo data da despesa e não data da receita, né? Temos então a tabela resumo, onde nós vamos armazenar o resumo, tá? Nós vamos pegar agora as contas agrupadas e guardar o resumo dessas contas, né? Tenho novamente o campo ID, tenho o mês e o ano, naquele formato, um daqueles formatos que eu expliquei para você. Tenho receita ou despesa, aí aqui sim você vai armazenar um R ou um D, tá certo? Código. Esse código você vai pegar esse mesmo código de lançamento aqui, tá? Descrição é essa descrição aqui, ó, descrição da conta, o código da conta e a descrição da conta. Valor orçado é um valor que o usuário pode informar. Esse campo está aqui, mas isso não foi implementado na aplicação
Quando a gente estiver construindo essa tela, eu vou explicar o que é esse valor orçado aí, tá? Mas seria um valor, né? Por exemplo, nós temos a conta de despesa alimentação, tá? Daí o usuário ele quer gastar naquele mês R$ 300 com alimentação, ok? Daí o valor realizado, que ele de fato gastou com alimentação, foi R$ 400. Então nós temos o campo diferença, onde ele calcula essa diferença de 300 para 400, né? E você pode informar para o usuário esse desvio que ele teve aqui, ó. Você teve um desvio de R$ 100 a maior, né? Então você gastou a mais. Você extrapolou o seu orçado em R$ 100, tá? Ok. O banco de dados está pronto para isso, mas nós não implementamos tudo isso nessa versão aqui para o treinamento. Nós vamos ver isso quando estivermos falando da tela de resumo, tá? E temos a tabela extrato bancário. É nessa tabela que nós vamos armazenar os dados do arquivo OFX, ok? Quando o usuário ele pede para importar o arquivo OFX, nós temos então esses campos para armazenar os dados, né? O ID, que é o campo padrão. Daí nós temos o mês-ano, também aquele campo padrão que nós utilizamos nos lançamentos e no resumo. Data da transação, que vem no arquivo, tipo date. Valor do tipo real, valor da transação. O ID da transação que vem no arquivo, o checkNum é um número que vem no arquivo, número de referência também vem no arquivo OFX, o histórico que vem no arquivo e esse conciliado não vem no arquivo. Tá? Esse conciliado aqui seria então no seguinte caso, o usuário ele realizou vários lançamentos de despesa de receita, sem ser pelo arquivo, depois ele importou o arquivo e teria uma opção para ele conciliar os lançamentos que ele fez com os lançamentos que estão no arquivo. Tá? É uma outra maneira de trabalhar. Da forma como nós fizemos aqui para o treinamento, o usuário ele importa o arquivo FX e exporta os lançamentos de receita e de despesa, né? Então esse campo conciliado ele está sendo utilizado para um outro propósito que nós vamos explicar quando nós estivermos importando o arquivo OFX, tá? Caso ocorra algum problema durante esse método aqui, nós vamos armazenar, vamos capturar esse erro, né, esse problema aqui, ó, e vamos apresentar no console a seguinte mensagem: houve um erro criando as tabelas do banco de dados. Caso tudo ocorra da forma esperada, podemos informar isso aqui. Isso que só vai aparecer mesmo para o desenvolvedor, no caso, né? Banco de dados criado barra aberto, tudo ok, tá? Essa mensagem aparece apenas para o desenvolvedor, tá? Essa mensagem aqui não aparece para o usuário final, evidentemente. É uma mensagem que aparece apenas no console aqui do Visual Studio, tá? Ou da ferramenta que você está utilizando para desenvolver. No nosso caso, o Visual Studio, né? Legal. E aqui nós terminamos o método OpenDB. O método getDB ele é muito fácil de ser implementado, né? Basta você retornar this.db. Só que antes de nós retornarmos isso daí, nós vamos inserir os dados padrões, tá? E para isso nós vamos chamar os métodos desinsert contas receita e desinsert contas despesa, tá? Muito bem. Já já então a gente implementa esses dois métodos aí, eu vou apenas executar a aplicação para ver se ele vai reclamar de alguma coisa nesse momento. Muito bem, você viu então que a aplicação rodou sem nenhum problema, né? Nenhum erro apareceu aqui relacionado ao provider que nós criamos, tá? No entanto, nós não estamos utilizando esse provider ainda, né? Então eu vou matar a aplicação e agora eu vou utilizar o provider e a gente vai ver se vai funcionar também, tá bom? Bom, para nós utilizarmos o nosso provider, eu virei aqui primeiramente dentro de App Module e eu vou importar o provider aqui, ó. Deixa eu aproveitar isso aqui. Importe database provider
from providers database, tá? Esse mesmo import eu vou colocar no app component. Muito bem. Agora eu vou voltar aqui no meu app module e vou fazer referência ao meu provider aqui, ó, tá? Vou colocar uma vírgula, database provider. Perfeito. No meu app component, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que em algum momento aqui abrir o banco de dados. Vai ser aqui quando eu inicializar a aplicação, tá? Deixa eu ver se vai ser aqui que eu vou colocar esse parâmetro. É aqui mesmo. E finalmente eu abro o meu banco de dados, OpenDB. Aí ele está reclamando aqui porque eu tenho que passar um banco de dados para ele. E no meu construtor eu vou colocar, vou fazer referência ao mesmo provider aqui, tá? DB Database Provider. Muito bem. Então, eu recebo ele no construtor, inicializo a aplicação no construtor passando o meu Database Provider, recebo ele aqui no método para inicializar a aplicação. Como eu recebi aqui, eu peço para ele abrir o banco de dados. Vamos executar então a aplicação e vamos ver se algum problema vai acontecer aí para a gente, né? Você vai dar tudo certo. E veja que apareceu um problema aqui, um problema não tratado, né? Open Database é do tipo indefinido, ele não conseguiu ler a propriedade Open Database, Database Provider.OpenDB. O que mais ele vem falando aqui, tal e tal. Parará, parará. Bom, não funcionou. Vou baixar mais um pouquinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar isso aí no meu dispositivo, tá? Vamos ver se no dispositivo, já que eu estou trabalhando com banco de dados real, com SQLite agora, né? Ver se vai funcionar ou se ele vai me exibir o mesmo problema, se o mesmo erro vai acontecer no dispositivo, tá? Pronto, dispositivo, vou executar. Veja que ele criou a aplicação sem nenhum problema, criou o pacote, agora ele está instalando o APK. O problema vai ser quando ele começar a executar a aplicação, provavelmente, né? Opa, deixa eu abrir aqui o TeamViewer. Tá lá, ó, a aplicação tá rodando sem nenhum problema. Página 1, página 2, tá? E nós não recebemos aqui nenhuma mensagem de erro no dispositivo real, tá? Então, pelo que parece, o nosso banco de dados foi construído. Como é que a gente vai ter certeza disso? Nós vamos ter certeza disso quando nós criarmos aqui o provider da conta de receita ou da conta de despesa, né? Uma dessas duas contas aí em primeiro lugar, tá? E consultarmos os registros que lá estão, né? Nós também precisamos já colocar os registros padrões, tá? Tanto nas contas de despesa como nas contas de despesa, tá? De receita e de despesa. Faremos isso então a seguir, para que nós já saibamos, consigamos saber se o banco de dados está rodando sem nenhum tipo de problema, tá? Se ele foi construído e se nós conseguimos aí persistir e consultar dados no nosso banco.